Mãe solteira ajudou o homem de rua. Não sabia que ele era milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha lentamente sobre o horizonte da Liberdade, bairro central de São Paulo, enquanto Luísa Oliveira apressava o passo pela Avenida da Liberdade. Seus olhos cansados refletiam o peso de mais um dia de trabalho exaustivo no pequeno restaurante onde era garçonete. Com seus 32 anos, cabelos negros sempre presos em um coque desalinhado e mãos ásperas pelo trabalho constante, Luísa carregava no semblante a determinação de quem não se permitia desistir, apesar das circunstâncias. Mãe, olha só o que a gente fez hoje na escola. A voz animada de Miguel, seu filho de 8 anos, ecoou pelo pequeno apartamento assim que ela abriu a porta. Dona Zilda, a vizinha idosa que cuidava do menino após a escola, sorriu com ternura ao ver a chegada de Luísa. Ele é um artista, viu? Desenhou a tarde toda, comentou Dona Zilda enquanto pegava sua bolsa para retornar ao seu próprio apartamento. Luísa agradeceu como sempre fazia, com um abraço sincero e uma pequena caixa de bombons que havia economizado para comprar. Era pouco, mas era sua forma de demonstrar gratidão pela ajuda essencial que recebia. Depois que Dona Zilda saiu, Luísa observou os desenhos de Miguel espalhados pela mesa da cozinha. Sorriu, orgulhosa, mesmo sentindo o peso das contas não pagas que se acumulavam na gaveta da cômoda. O aluguel atrasado, a conta de luz com aviso de corte e o material escolar que Miguel precisaria para o próximo bimestre formavam uma equação impossível para seu salário mínimo. "Está com fome, meu amor?", perguntou tentando disfarçar a preocupação enquanto abria a geladeira quase vazia. "Um pouquinho", respondeu Miguel, concentrado em finalizar mais um desenho. Com habilidade nascida da necessidade, Luísa transformou arroz, feijão e um ovo em um jantar colorido, decorando o prato com rodelas de tomate em formato de flor. Era sua forma de compensar a escassez com criatividade. Após colocar Miguel para dormir, Luísa sentou-se à mesa da cozinha e abriu seu caderno de contas. Os números não fechavam, como de costume. Decidiu que precisaria fazer horas extras no final de semana, mesmo sabendo que isso significaria menos tempo com seu filho. A vida de mãe solo exigia sacrifícios constantes, mas o sorriso de Miguel valia cada segundo de cansaço. Na manhã seguinte, a chuva fina que caía sobre São Paulo parecia conspirar contra seu já complicado trajeto até o trabalho. Depois de deixar Miguel na escola, Luísa correu para pegar o ônibus, protegendo na bolsa o lanche que havia preparado para seu intervalo, um sanduíche simples e uma maçã. O restaurante estava mais agitado que o normal naquela sexta-feira. Entre pedidos e reclamações, Luísa mal teve tempo para respirar. Quando finalmente conseguiu uma pausa, já passava das 3 da tarde. Seus pés latejavam e seu estômago protestava de fome. Sentada em um banco no pequeno pátio dos fundos, Luísa abriu sua bolsa para pegar o lanche. Foi quando notou um homem sentado na calçada do outro lado da rua, parcialmente protegido da chuva pelo toldo de uma loja fechada. Algo em seu olhar capturou a atenção de Luísa. Não era apenas tristeza, mas uma dignidade silenciosa que contrastava com suas roupas desgastadas. Por um impulso que nem ela mesma compreendeu, Luísa atravessou a rua e se aproximou do homem. "Aceita dividir um lanche?", ofereceu estendendo metade de seu sanduíche. O homem levantou o olhar surpreso. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam guardar histórias que Luísa não conseguia imaginar. Ele hesitou por um momento, como se tivesse esquecido como era receber um gesto de bondade. "Obrigado", respondeu finalmente, aceitando o sanduíche com mãos que, Luísa notou, eram surpreendentemente bem cuidadas para alguém em situação de rua. "Meu nome é Luísa", ela se apresentou sentando-se ao lado dele, protegida do chuvisco pelo mesmo toldo. Eduardo Cavalcante", respondeu ele com uma dicção que não combinava com sua aparência atual. Enquanto comiam em silêncio, Luísa observou Eduardo com mais atenção. Apesar da barba por fazer e das roupas gastas, havia algo distinto em sua postura
na forma como segurava o sanduíche, nos gestos contidos que sugeriam uma educação refinada. Você não parece... Heloísa começou, mas interrompeu a frase envergonhada por seu julgamento. Não pareço alguém que deveria estar na rua? Eduardo completou, com um sorriso sem alegria. A vida tem caminhos estranhos, Luísa. Às vezes nos encontramos em lugares que nunca imaginamos. Havia algo na maneira como ele falava, articulado e reflexivo, que intrigou Luísa. Não era o tipo de conversa que ela esperava ter sentada na calçada de uma rua movimentada com um desconhecido. "E o que te trouxe aqui?" ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Eduardo olhou para o horizonte como se enxergasse além dos prédios cinzentos que dominavam a paisagem. Escolhas erradas, confiança nas pessoas erradas e, principalmente, perder a confiança em mim mesmo, respondeu com uma honestidade que tocou Luísa profundamente. O apito do restaurante soou, indicando o fim do intervalo. Luísa se levantou, relutante em terminar aquela conversa inusitada. "Preciso voltar ao trabalho", disse, ajeitando o uniforme. "Você estará por aqui amanhã?" Eduardo pareceu surpreso com a pergunta. "Provavelmente. Não tenho muitos compromissos na agenda", respondeu com um toque de ironia que fez Luísa sorrir. "Então, talvez nos vejamos novamente", ela disse, antes de atravessar a rua correndo para não se atrasar. Durante o resto do expediente, Luísa não conseguiu tirar Eduardo da cabeça. Havia algo nele que não se encaixava no estereótipo das pessoas em situação de rua que ela conhecia. Sua fala, seu olhar, a dignidade com que aceitou sua oferta, tudo sugeria uma história complexa que ela se pegou querendo descobrir. No caminho para buscar Miguel na escola, Luísa parou em uma padaria e, com as moedas que sobravam em sua carteira, comprou um pão de queijo. Não era muito, mas talvez pudesse ser uma desculpa para voltar a conversar com Eduardo no dia seguinte. Aquela noite, enquanto ajudava Miguel com a lição de casa, Luísa se pegou pensando nas escolhas erradas que Eduardo havia mencionado. Quantas vezes ela mesma havia se sentido à beira de perder tudo? Quantas noites havia chorado silenciosamente, temendo não conseguir proporcionar um futuro digno para seu filho? A diferença talvez fosse que ela tinha Miguel, sua razão para levantar todas as manhãs, para enfrentar o cansaço, para não desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Eduardo, pelo que pudera perceber, estava sozinho em sua luta. Antes de dormir, Luísa olhou pela janela do pequeno apartamento. A chuva havia parado, mas o céu continuava encoberto. Em algum lugar naquela cidade imensa, Eduardo provavelmente buscava um lugar para passar a noite. A ideia a incomodou mais do que esperava. "Amanhã", murmurou para si mesma enquanto fechava a cortina. Amanhã voltaria àquela calçada, com um pão de queijo e talvez a oportunidade de ouvir mais sobre a história de um homem que, por alguma razão inexplicável, havia despertado sua curiosidade e compaixão. O sábado amanheceu com uma garoa persistente que transformava São Paulo em um labirinto de guarda-chuvas e capas de chuva coloridas. Para Luísa, que trabalhava em horário especial nos fins de semana, o dia começou mais cedo que o habitual. Miguel ainda dormia quando ela organizou o café da manhã e deixou um bilhete carinhoso para Dona Zilda, que viria cuidar dele. "Seja bonzinho com a Dona Zilda e não esqueça de fazer a lição de matemática", escreveu, finalizando com um coração desenhado à mão. Com um beijo suave na testa do filho adormecido, Luísa saiu para enfrentar mais um dia de trabalho. No caminho, parou na padaria da esquina e comprou 2 pães de queijo fresquinhos, ainda quentes. Um pequeno luxo que fazia seu orçamento apertar, mas que carregava a promessa de um novo encontro. O restaurante estava mais tranquilo naquela manhã. Sábados costumavam ser agitados apenas no horário do almoço, quando famílias inteiras apareciam para a tradicional feijoada. Durante a primeira hora de seu turno, Luísa se pegou olhando repetidamente para o relógio, ansiosa pelo intervalo. Quando finalmente conseguiu uma pausa, pegou sua bolsa e saiu apressada para o local onde havia encontrado Eduardo no dia anterior.
Seu coração afundou ao constatar que a calçada estava vazia. Apenas poças d'água refletiam o céu cinzento, sem sinal do homem que ocupara seus pensamentos nas últimas 24 horas. Decepcionada, Luísa estava prestes a voltar para o restaurante quando notou uma figura familiar abrigada sob a marquise de uma loja fechada, alguns metros adiante. Eduardo estava sentado em um banco improvisado com caixotes, desenhando algo em um caderno surrado. "Achei que não ia te encontrar", disse Luísa, aproximando-se com um sorriso tímido. Eduardo ergueu os olhos do caderno e sua expressão se iluminou com um misto de surpresa e alegria contida. "E eu não esperava que voltasse", respondeu, fechando o caderno rapidamente. "Trouxe algo para você." Luísa estendeu o embrulho com os pães de queijo ainda mornos. "Não é muito, mas está fresquinho." Eduardo aceitou o presente com um aceno de cabeça, seus olhos revelando uma gratidão que ia além do gesto simples. "O que estava desenhando?" perguntou Luísa, curiosa, apontando para o caderno que ele tentara esconder. Eduardo hesitou por um momento, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, com um suspiro resignado, abriu o caderno e o virou para ela. O que Luísa viu a deixou sem palavras. Não era um simples desenho, mas uma obra de arte, meticulosa, um retrato da rua onde estavam, captando não apenas os detalhes arquitetônicos, mas também a essência do lugar, a melancolia da chuva, a agitação silenciosa da cidade. Feito apenas com um lápis comum, o desenho tinha uma profundidade e técnica que revelavam a mão de um artista experiente. "Isso é incrível", murmurou Luísa, genuinamente impressionada. "Você é artista?" "Eu era", respondeu Eduardo, com uma nota de amargura na voz. "Em outra vida." Encorajada pela revelação, Luísa sentou-se ao lado dele no caixote improvisado, esquecendo-se momentaneamente que seu intervalo era curto e que deveria voltar logo ao trabalho. "Conte-me sobre essa outra vida", pediu, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Eduardo mordiscou um pedaço do pão de queijo, como se buscasse coragem nas memórias do passado. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoções contidas. "Eu era professor de artes na Universidade de São Paulo. Tinha uma galeria nos jardins, exposições internacionais, alunos promissores." Fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. "Também tinha um apartamento na Paulista, um carro importado e uma conta bancária confortável." Luísa ouvia atentamente, tentando reconciliar a imagem do homem sentado ao seu lado com a descrição de uma vida de prestígio e conforto. "O que aconteceu?" perguntou suavemente. "Investi tudo o que tinha em um projeto ambicioso, uma galeria de arte contemporânea que seria revolucionária, com tecnologia de ponta e espaço para artistas emergentes." Eduardo falava agora com paixão renovada, seus olhos brilhando ao recordar o sonho. "Convenci investidores, hipotequei tudo o que possuía, coloquei minha reputação em jogo." Sua expressão escureceu. "E então, descobri que meu principal sócio era um golpista. Ele sumiu com todo o dinheiro. O meu, o dos investidores, tudo. Quando a poeira baixou, eu estava falido, endividado e com minha reputação destruída." Luísa sentiu um nó na garganta. "E sua família? Amigos?" Eduardo riu sem humor. "Minha ex-esposa já havia partido anos antes, cansada de minha obsessão doentia com arte, como ela dizia. Quanto aos amigos..." Ele deu de ombros. "É surpreendente como eles desaparecem quando você não tem mais uma casa bonita para recebê-los, ou contatos importantes para apresentá-los." O apito do restaurante soou ao longe, lembrando Luísa de suas responsabilidades. Ela se levantou relutante. "Preciso voltar", disse olhando para o relógio. "Mas posso vir amanhã? Gostaria de ver mais dos seus desenhos." Eduardo pareceu confuso com o interesse persistente daquela mulher que mal conhecia. "Por quê?" perguntou com genuína perplexidade. Luísa refletiu por um momento, buscando entender sua própria motivação. "Porque seus olhos ainda brilham quando você fala de arte", respondeu finalmente. "E isso deve significar alguma coisa." No domingo, Luísa levou Miguel consigo. Havia pensado muito sobre Eduardo durante a noite.
sobre seu talento desperdiçado, sobre as circunstâncias que podem mudar completamente o rumo de uma vida. Decidiu que queria ajudá-lo, embora não soubesse exatamente como. Eduardo estava no mesmo local, agora abrigado por um toldo improvisado que alguém havia montado para proteger uma pilha de jornais. Quando viu Luísa se aproximando com uma criança, sua expressão foi de surpresa e algo próximo ao pânico. "Este é meu filho, Miguel", apresentou Luísa. "Miguel, este é Eduardo, o artista que te falei." Miguel, normalmente tímido com estranhos, olhou curioso para o homem de barba por fazer e roupas gastas. "Você faz desenhos bonitos?", perguntou diretamente, com a honestidade que só as crianças possuem. Eduardo, ainda desconfortável, assentiu levemente. "Às vezes", respondeu. "Pode me ensinar?", Miguel perguntou, já abrindo sua mochila para tirar seu caderno de desenho e lápis de cor. Antes que Eduardo pudesse responder, Miguel já estava sentado ao seu lado, explicando animadamente sobre a tarefa de artes que precisava fazer para a escola: desenhar um autorretrato. Luísa observou emocionada enquanto Eduardo gradualmente relaxava e começava a dar instruções gentis a Miguel sobre proporções faciais e técnicas básicas de sombreamento. Suas mãos, que antes pareciam inseguras, agora moviam-se com confiança enquanto demonstrava traços simples que transformavam linhas básicas em expressões vivas. Miguel estava fascinado, seguindo cada instrução com concentração incomum para sua idade. Quando finalmente terminou seu desenho, mostrou-o orgulhosamente para a mãe e para seu novo professor. "Está muito melhor do que qualquer coisa que eu já desenhei", exclamou Luísa, genuinamente impressionada. "Ele tem talento natural", comentou Eduardo, com um sorriso que parecia descongelá-lo por dentro. "A linha do queixo está perfeita. Muitos adultos não conseguem captar esse ângulo." A tarde passou rapidamente, com Miguel bombardeando Eduardo com perguntas sobre arte e desenho. Quando começou a escurecer, Luísa relutantemente anunciou que era hora de irem para casa. "Podemos voltar amanhã, mãe?", perguntou Miguel, enquanto guardava seus materiais. Luísa olhou para Eduardo, buscando sua aprovação. Para sua surpresa, ele assentiu levemente. "Talvez possamos fazer algo melhor", disse Luísa, uma ideia formando-se em sua mente. "Eduardo, o restaurante onde trabalho está procurando alguém para ajudar na cozinha. Não é nada glamuroso, mas..." Ela hesitou, temendo ofendê-lo. "Mas é um começo", Eduardo completou, com um brilho nos olhos que não estava lá antes. "Obrigado, Luísa, eu considerarei isso." Enquanto caminhavam de volta para casa, Miguel falava animadamente sobre tudo que havia aprendido. Luísa, porém, estava perdida em pensamentos sobre Eduardo. O professor universitário que agora vivia nas ruas, o artista talentoso reduzido a desenhar em cadernos surrados, o homem cujos olhos ainda revelavam a paixão por algo que ele acreditava ter perdido para sempre. "Ele vai ficar bem, mãe?", perguntou Miguel de repente, sua percepção infantil captando a preocupação de Luísa. Olhando para o céu que finalmente clareava após dias de chuva, Luísa sentiu uma esperança inexplicável crescer em seu peito. "Acho que sim, filho. Acho que todos nós vamos." A segunda-feira amanheceu com um sol tímido que tentava romper entre as nuvens. Luísa chegou ao restaurante mais cedo que o habitual, com o coração acelerado pela expectativa. Havia conversado com o Sr. Gomes, o dono do estabelecimento, sobre a possibilidade de contratar Eduardo para ajudar na cozinha. O velho português, conhecido por seu temperamento rígido, mas justo, aceitara dar uma chance ao desconhecido, principalmente após Luísa mencionar suas habilidades artísticas que poderiam ser úteis para a decoração do cardápio e do ambiente. "Mas se ele não aparecer ou der problema, a responsabilidade é sua, menina", advertira Sr. Gomes, apontando o dedo nodoso na direção dela. Agora, parada na porta dos fundos do restaurante, Luísa verificava o relógio a cada minuto, dividida entre a esperança e o temor de que Eduardo não aparecesse. Às 7 em ponto, a figura alta e magra surgiu na esquina, caminhando hesitante em direção ao restaurante. Havia se barbeado e penteado os cabelos grisalhos para trás.
usando roupas limpas, embora gastas, que Luísa suspeitava serem as únicas que ele possuía, além das que usava nos dias anteriores. "Você veio", disse ela, sem conseguir esconder o alívio em sua voz. Eduardo assentiu, um misto de determinação e vulnerabilidade em seu olhar. "Prometi que consideraria, e considerei que é hora de recomeçar. O primeiro dia foi difícil. Eduardo, acostumado ao ambiente acadêmico e artístico, agora se via cortando legumes, lavando pratos e obedecendo às ordens ríspidas do cozinheiro-chefe. Suas mãos, antes dedicadas apenas às sutilezas do desenho e da pintura, agora apresentavam cortes pequenos e queimaduras do trabalho na cozinha. No final do expediente, quando todos já haviam saído, Luísa encontrou Eduardo sentado nos degraus da porta dos fundos, contemplando suas mãos machucadas. "O primeiro dia é sempre o pior", disse ela suavemente, sentando-se ao seu lado. "Não é o trabalho duro que me incomoda", respondeu ele com um sorriso cansado. "É perceber quanto tempo perdi, quanto orgulho me impediu de recomeçar antes." "Nunca é tarde demais", Luísa respondeu, colocando gentilmente um curativo em um dos cortes na mão dele. "Acredite em mim, sei do que estou falando." Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Eduardo chegava cedo, trabalhava arduamente. Durante o dia e à noite, após o expediente, mostrava seus desenhos para Luísa. Ela, por sua vez, compartilhava histórias sobre Miguel e os desafios de criá-lo sozinha. "E o pai dele?", Eduardo perguntou certa vez, quando já havia intimidade suficiente entre eles. Luísa suspirou, recordando memórias que preferia manter enterradas. "Tivemos um relacionamento breve quando eu tinha 23 anos. Quando soube da gravidez, ele simplesmente desapareceu. Voltou para sua cidade natal no interior e bloqueou meu número. Soube mais tarde que se casou com uma moça de boa família, como dizem." Eduardo balançou a cabeça indignado. "Sinto muito, Luísa." "Não sinta", ela respondeu com determinação. "Miguel é a melhor coisa que já me aconteceu. Cada sacrifício vale a pena quando vejo o sorriso dele." Sr. Gomes, impressionado com a dedicação de Eduardo, começou a permitir que ele fizesse pequenas ilustrações para o cardápio especial de fim de semana. Os clientes adoraram o toque artístico, e logo Eduardo estava responsável por toda a parte visual do restaurante, desde placas decorativas até murais temáticos que atraíam cada vez mais clientes. Em um domingo particularmente tranquilo, quando o restaurante estava fechado, Luísa convidou Eduardo para almoçar em sua casa. Era a primeira vez que ele visitaria o pequeno apartamento onde ela e Miguel viviam. "É simples, mas é nosso lar", disse ela nervosa enquanto abria a porta. Eduardo olhou ao redor com genuíno interesse. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Vasos de plantas. Nas janelas, desenhos de Miguel colados na geladeira, uma estante com livros bem cuidados. Cada detalhe revelava o cuidado e amor com que Luísa havia construído aquele espaço. "É perfeito", disse ele, sinceramente. Miguel correu para abraçar Eduardo assim que o viu. Nas últimas semanas, o menino havia desenvolvido uma admiração crescente pelo artista, que sempre encontrava tempo para ensiná-lo novas técnicas de desenho quando Luísa o levava ao restaurante. Durante o almoço, enquanto saboreavam o feijão, tropeiro que Luísa havia preparado com tanto cuidado, um latido agudo interrompeu a conversa. Miguel correu para a janela. "Mãe, vem ver, tem um cachorrinho lá embaixo." Os três desceram para verificar. No pequeno jardim que separava o prédio da calçada, um cão magro e de pelo caramelo tremia, aparentemente abandonado. Apesar da aparência frágil, abanava o rabo ao ver pessoas se aproximando. "Ele parece estar com fome", observou Eduardo, ajoelhando-se para examinar o animal. "E tem uma pequena ferida na pata." "Podemos ficar com ele, mãe, por favor?", implorou Miguel, seus olhos brilhando de esperança. Luísa hesitou. Outro ser para alimentar significava mais despesas, mais responsabilidades. Mas ao ver a expressão de seu filho e a gentileza com que Eduardo examinava o animal ferido, sentiu seu coração amolecer. "Vamos levá-lo para cima e dar um banho nele. Depois, decidimos o que fazer", concedeu finalmente. O cachorro,
que Miguel imediatamente batizou. De Caramelo, transformou-se rapidamente em parte da família. Eduardo, revelando um talento inesperado para cuidar de animais, tratou da ferida em sua pata com uma mistura de ervas que aprendera com sua avó no interior de Minas Gerais. Você nunca falou sobre sua família, observou Luísa, enquanto assistiam Miguel brincar com Caramelo no pequeno tapete da sala. Eduardo ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Meus pais faleceram quando eu era adolescente. Fui criado por minha avó em Ouro Preto. Ela era uma curandeira local, conhecia todas as plantas medicinais da região. Um sorriso suave iluminou seu rosto ao recordar. Foi ela quem me incentivou a desenhar. Dizia que eu tinha olhos que veem além. E você tem outros parentes? Eduardo hesitou, uma sombra passando por seu semblante. Tenho uma irmã, Beatriz, mais nova que eu. Nos distanciamos há anos, depois que perdi tudo. Ela tentou me ajudar, mas eu estava em um lugar muito escuro. Disse coisas das quais me arrependo. Luísa colocou sua mão sobre a dele, um gesto simples de conforto. Talvez seja a hora de reconstruir essa ponte também. Naquela noite, após Miguel adormecer com Caramelo enrolado aos pés de sua cama, Luísa e Eduardo sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho barato, uma extravagância rara que ela havia guardado para uma ocasião especial. Tenho uma ideia, disse Luísa subitamente, seus olhos brilhando com entusiasmo. O sucesso dos seus desenhos no restaurante me fez pensar. E se organizássemos uma pequena exposição? Nada grandioso, apenas seus trabalhos expostos no restaurante durante um fim de semana. Sr. Gomes já comentou que os clientes sempre perguntam sobre o artista por trás das ilustrações. Eduardo engasgou-se com o vinho, surpreso pela sugestão. Uma exposição? Não sei, Luísa. Faz tanto tempo. Exatamente por isso, ela insistiu, tomando suas mãos entre as suas. Não para recuperar o que foi perdido, mas para criar algo novo. Algo nosso. O calor das mãos de Luísa e a sinceridade em seus olhos derreteram as últimas barreiras que Eduardo havia construído ao redor de seu coração. Naquele momento, olhando para aquela mulher que acreditava nele mais do que ele mesmo, sentiu algo que havia esquecido ser possível: esperança. Algo nosso, repetiu ele suavemente, apertando as mãos dela. Nas semanas seguintes, Eduardo trabalhou incansavelmente em novos desenhos e pinturas. Sr. Gomes, entusiasmado com a ideia da exposição, ofereceu o restaurante inteiro para um evento especial em um domingo, quando normalmente estariam fechados. Luísa ajudava nos preparativos com toda a energia que conseguia reunir após seus turnos exaustivos. Juntos eles criaram convites artesanais, que foram distribuídos aos clientes regulares e afixados em estabelecimentos vizinhos. Miguel e Caramelo tornaram-se assistentes entusiasmados, o menino ajudando a colorir os convites e o cachorro, agora, recuperado e cheio de energia, trazendo alegria com suas travessuras. Em uma tarde de sábado, enquanto organizavam as últimas peças para a exposição que aconteceria no dia seguinte, a campainha do restaurante tocou. Estavam fechados, mas Luísa foi atender, pensando que poderia ser algum fornecedor. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, cabelos negros presos em um coque sofisticado e olhos que imediatamente lhe pareceram familiares. "Posso ajudar?" perguntou Luísa intrigada. A mulher parecia nervosa, suas mãos bem cuidadas apertando uma bolsa de grife. "Estou procurando por Eduardo Cavalcante", disse ela, sua voz educada, mas tensa. "Soube que ele trabalhas aqui." Antes que Luísa pudesse responder, Eduardo emergiu do fundo do restaurante, congelando ao ver a visitante. "Beatriz?" murmurou, sua voz quase inaudível. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. "Olá, irmão." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eduardo e Beatriz se olhavam como se não acreditassem no que viam, enquanto Luísa permanecia imóvel, testemunha de um reencontro carregado de emoções contidas. "Como me encontrou?" Eduardo finalmente perguntou, sua voz rouca de emoção. Beatriz:
Deu um passo hesitante em direção ao irmão. Tenho procurado por você há anos, Eduardo. Depois que você desapareceu, contratei investigadores particulares, mas você nunca ficava tempo suficiente em um lugar. Foi por acaso que uma amiga minha almoçou aqui na semana passada e viu os desenhos no cardápio. Ela sorriu levemente. Reconheci seu traço imediatamente. Ninguém desenha como você. Luísa, sentindo que deveria dar privacidade aos irmãos, fez menção de se retirar, mas Eduardo estendeu a mão segurando-a pelo pulso. Fique, por favor, pediu, seus olhos implorando por apoio. Virando-se para a irmã, acrescentou: esta é Luísa. Ela salvou minha vida. Beatriz olhou para Luísa com uma gratidão que não precisava de palavras. As duas mulheres trocaram um aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso da importância que ambas tinham na vida de Eduardo. Venham, vamos sentar, sugeriu Luísa, conduzindo-os a uma mesa no canto mais tranquilo do restaurante. Vou buscar um café para nós. Quando voltou com a bandeja, encontrou os irmãos ainda em silêncio, ambos visivelmente desconfortáveis. Eduardo tinha os olhos fixos na mesa, enquanto Beatriz olhava para ele como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Sua exposição está linda, comentou Beatriz, quebrando o silêncio enquanto aceitava a xícara de café que Luísa lhe oferecia. Você não perdeu seu talento. Eduardo levantou os olhos surpreso. Você viu as obras? Dei uma olhada rápida enquanto esperava, admitiu ela. Seu estilo evoluiu. Está mais visceral, mais honesto. Um rubor leve tingiu as faces magras de Eduardo. Mesmo após anos separados, a opinião da irmã ainda importava. Beatriz é curadora do Museu de Arte Contemporânea, explicou ele para Luísa. Sempre teve um olho apurado para talentos promissores. E você sempre foi o maior deles, completou Beatriz, com uma intensidade que fez Eduardo desviar o olhar. Eduardo, por que você nunca aceitou minha ajuda? Por que simplesmente sumiu? A pergunta pairou no ar pesada como chumbo. Luísa viu Eduardo apertar os punhos sob a mesa, lutando com emoções profundas. Vergonha, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Depois que perdi tudo, não conseguia encarar ninguém, especialmente você, que sempre acreditou em mim. Ver a decepção em seus olhos seria insuportável. Decepção? Beatriz repetiu incrédula. Eduardo, eu nunca estive decepcionada com você. Preocupada sim, desesperada para ajudar absolutamente. Mas decepcionada, jamais. Eduardo ergueu os olhos, encontrando o olhar da irmã pela primeira vez. Mas eu perdi tudo. O dinheiro dos investidores, a reputação que construí, durante anos, e daí? Interrompeu Beatriz com uma paixão que surpreendeu Luísa. Você acha que sua vida se resume a isso? Ao dinheiro que perdeu? À reputação no meio artístico? Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos do irmão levemente. Eduardo, você é meu irmão, meu único irmão. Depois que perdemos nossos pais, tudo o que tínhamos era um ao outro. Quando você sumiu, perdi uma parte de mim. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Luísa sentiu seus próprios olhos marejarem e, discretamente, levantou-se para dar aos irmãos a privacidade que precisavam. Enquanto organizava as últimas peças para a exposição do dia seguinte, podia ouvir fragmentos da conversa, histórias compartilhadas, desculpas oferecidas, perdões concedidos, o som de risos ocasionais e, mais frequentemente, de choro contido. Quase 2 horas depois, Eduardo a chamou. Quando se aproximou da mesa, viu que ambos tinham olhos vermelhos, mas seus rostos refletiam uma serenidade que só vem após um longo e necessário desabafo. Beatriz quer ajudar com a exposição, anunciou Eduardo, um novo brilho em seu olhar. Ela tem alguns contatos que talvez possam se interessar. Contatos? Perguntou Luísa, confusa. Beatriz sorriu, tirando um cartão elegante de sua bolsa. Sou curadora do MAC, mas também dirijo uma pequena galeria em Pinheiros, especializada em artistas contemporâneos brasileiros. Ela estendeu o cartão para Luísa, que leu: Galeria Novos Olhares, em letras douradas sobre fundo preto.
O trabalho de Eduardo merece ser visto por mais pessoas do que apenas os frequentadores deste restaurante, por mais charmoso que seja. Luísa sentiu uma mistura confusa de emoções. Alegria pela oportunidade que se abria para Eduardo, orgulho por ter sido parte desse recomeço, mas também um medo sutil de que, com o retorno da irmã e as novas possibilidades, ele pudesse se afastar dela e de Miguel. Isso é maravilhoso, conseguiu dizer, forçando um sorriso. Eduardo, percebendo sua hesitação, pegou sua mão. Nada acontece sem você, Luísa. Você é parte disso tudo, de tudo que estou me tornando novamente. Os dias que antecederam a exposição foram frenéticos. Com a ajuda de Beatriz, o que seria um evento simples no restaurante transformou-se em algo mais ambicioso. Ela trouxe iluminação adequada, pedestais para as esculturas que Eduardo havia criado com materiais reciclados e cartazes profissionais, anunciando o retorno de Eduardo Cavalcante ao mundo da arte. Não é demais? Eduardo perguntou a Luísa na véspera da exposição, enquanto observavam a transformação do restaurante. Sinto como se estivesse me exibindo. É exatamente o que você deveria fazer, respondeu Luísa, ajustando a gola da camisa nova que Beatriz havia trazido para o irmão. Seu talento merece ser visto, Eduardo. Na manhã da exposição, Miguel estava mais animado que todos. Vestido com sua melhor roupa, o menino corria de um lado para outro com Caramelo, que agora usava uma coleira azul com uma pequena gravata borboleta, ideia de Beatriz que havia conquistado o coração do sobrinho recém-descoberto. Tia Bia disse: "Que vou ser o anfitrião júnior", anunciou Miguel orgulhosamente para a mãe. "Vou mostrar os desenhos para as pessoas e explicar as técnicas que tio Eduardo me ensinou." Luísa sorriu, ajeitando os cabelos rebeldes do filho. "Tenho certeza que você será o melhor anfitrião júnior que essa exposição poderia ter." Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente às 5 da tarde. Para surpresa de Luísa, não eram apenas os clientes habituais do restaurante e vizinhos curiosos, mas pessoas claramente ligadas ao mundo da arte, críticos, colecionadores, galeristas, todos atraídos pela promessa do retorno de um artista que muitos consideravam perdido. Eduardo parecia nervoso, mas mantinha uma dignidade silenciosa, enquanto era apresentado por Beatriz aos convidados influentes. Luísa observava à distância com um misto de orgulho e apreensão. Naquele ambiente sofisticado, sentia-se deslocada, como se não pertencesse ao novo mundo que estava se abrindo para Eduardo. "Ele parece diferente, não é?" A voz de Sr. Gomes surpreendeu Luísa. O velho português estava ao seu lado, observando Eduardo com uma expressão contemplativa. "Como assim?" perguntou Luísa. "Mais alto, mais presente." Sr. Gomes deu de ombros. "Quando você o trouxe pela primeira vez, ele era como uma sombra. Agora olha só para ele, está brilhando." Luísa assentiu, sentindo um nó na garganta. Sr. Gomes estava certo. Eduardo estava transformado, não apenas pelas roupas novas e pelo corte de cabelo que Beatriz havia providenciado, mas por algo mais profundo, uma confiança renovada, uma certeza de seu valor que ela não havia percebido até aquele momento. "Luísa." A voz de Eduardo a chamou de longe. Ele gesticulava para que ela se aproximasse. "Venha conhecer Renato." Relutante, Luísa caminhou até eles, consciente de seu vestido simples, comprado em liquidação, e dos sapatos já gastos pelo uso. "Renato, esta é Luísa," apresentou Eduardo, um braço envolvendo os ombros dela com carinho. Sem ela, nada disso seria possível. O homem à sua frente, de meia idade e cabelos grisalhos perfeitamente aparados, estendeu a mão com um sorriso caloroso. "É um prazer conhecê-la, Luísa. Eduardo me contou como você foi fundamental para seu retorno." "Renato foi meu mentor na Escola de Belas Artes," explicou Eduardo. "E agora dirige a Fundação Novos Talentos." Luísa apertou a mão de Renato, tentando esconder sua surpresa. O homem à sua frente era claramente influente no mundo artístico, o tipo de pessoa que ela jamais imaginaria conhecer em circunstâncias normais. "O prazer é meu," respondeu automaticamente. Estava justamente falando para Eduardo sobre uma proposta.
continuou Renato, seu olhar alternando entre os dois. Nossa fundação está iniciando um projeto de residência artística no Rio de Janeiro. 3 meses de imersão total, com todas as despesas pagas e uma exposição individual no final. Seria a plataforma perfeita para reintroduzir Eduardo ao circuito nacional. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 3 meses no Rio. Eduardo longe dela, de Miguel, da vida que estavam construindo juntos. Isso é uma grande oportunidade, conseguiu dizer, sua voz traindo sua emoção. Eduardo apertou seu ombro levemente. Ainda estamos conversando sobre isso, disse ele, lançando um olhar significativo para Renato. Há muitos fatores a considerar. Quando Renato se afastou para cumprimentar outros convidados, Eduardo virou-se para Luísa, seus olhos buscando os dela. Não decidi nada ainda, disse suavemente. E não decidirei sem conversarmos. Você e Miguel são importantes para mim. Antes que Luísa pudesse responder, Miguel correu até eles, caramelo em seus calcanhares. Mãe, tio Eduardo, aquela moça comprou o desenho que fizemos juntos. O da praça com caramelo. O menino estava radiante, pulando de excitação. Ela disse que vai colocar na sala dela. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura de Miguel, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Isso é fantástico, parceiro. Seu primeiro trabalho vendido. Estou orgulhoso de você. Observando a interação entre os dois, Luísa sentiu seu coração apertar. Nos últimos meses, Eduardo havia se tornado uma presença constante na vida deles, preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. A ideia de perdê-lo para o mundo que ele havia deixado para trás era dolorosa demais para contemplar. A noite avançava e a exposição era claramente um sucesso. Quase todas as obras tinham pequenos adesivos vermelhos, indicando que haviam sido vendidas. Beatriz circulava entre os convidados, um sorriso satisfeito em seu rosto elegante. Em um momento tranquilo, quando a maioria dos convidados estava concentrada no buffet preparado por Sr. Gomes, Beatriz aproximou-se de Luísa, que observava Eduardo conversar animadamente com um grupo de críticos de arte. Nunca vi meu irmão assim, comentou Beatriz, seguindo o olhar de Luísa. Mesmo antes de perder tudo, ele sempre foi reservado, quase distante. Agora há uma luminosidade nele. Luísa sorriu levemente. Ele é um homem extraordinário. É o que é graças a você, disse Beatriz, surpreendendo Luísa. O que você fez por ele, Luísa, vai muito além de oferecer um emprego ou organizar uma exposição. Você devolveu a ele algo que nem eu, com todo o meu amor de irmã, consegui. A crença de que ele merece uma segunda chance. As palavras de Beatriz tocaram Luísa profundamente. Ela observou Eduardo do outro lado da sala, agora com Miguel no colo, mostrando ao menino algum detalhe em uma das pinturas. A cena era de uma intimidade tão natural, tão perfeita, que doía pensar que poderia ser interrompida. Você o ama, não é? Perguntou Beatriz suavemente. Luísa virou-se surpresa pela pergunta direta. Abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram. Em vez disso, sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. Eu nem deveria, murmurou finalmente. Nossos mundos são tão diferentes. E agora, com todas essas oportunidades surgindo para ele, Beatriz pegou as mãos de Luísa entre as suas, seu olhar intenso e sincero. Você sabe qual é a diferença entre Eduardo antes e Eduardo agora? Antes, ele tinha sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas estava sozinho. Agora, ele tem você e Miguel. E isso, Luísa, vale mais que qualquer exposição ou residência artística. Antes que Luísa pudesse responder, Sr. Gomes bateu em uma taça com uma colher, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, como anfitrião desta casa, gostaria de propor um brinde ao nosso artista, Eduardo Cavalcanti, e à mulher extraordinária que tornou tudo isso possível, nossa querida Luísa. Enquanto os convidados aplaudiam e erguiam suas taças, Eduardo caminhou até Luísa, seus olhos fixos nos dela. No meio do restaurante lotado, com críticos de arte, colecionadores e sua própria irmã observando, ele tomou o rosto dela entre suas mãos e a beijou,
um beijo tão cheio de promessas que parecia conter o futuro inteiro. O sucesso da exposição mudou tudo. Nas semanas que se seguiram, o nome de Eduardo Cavalcanti voltou a circular nos meios artísticos de São Paulo com um fervor renovado. Críticos escreveram sobre seu retorno triunfal e sua jornada redentora, enquanto galerias começaram a disputar o direito de representar suas novas obras. A vida que ele havia perdido parecia ressurgir das cinzas, trazendo consigo todas as oportunidades e reconhecimentos que um dia foram seus. Para Luísa, essa transformação era motivo de alegria e apreensão. Alegria por ver Eduardo recuperar sua dignidade e confiança. Apreensão pelo futuro incerto que essa nova realidade trazia para o relacionamento deles, ainda tão frágil e recente. "O que você acha disso?" perguntou Eduardo uma manhã, enquanto tomavam café na pequena cozinha do apartamento de Luísa. Miguel já havia saído para a escola e Caramelo dormia tranquilamente sob a mesa. Ele mostrava um e-mail em seu celular. Novo, presente de Beatriz. Era um convite formal para uma palestra na Bienal de Arte de São Paulo, seguida de uma mesa redonda sobre resiliência e renascimento na arte contemporânea. "É incrível, Eduardo", respondeu Luísa sinceramente, devolvendo o celular. "Você merece esse reconhecimento." Eduardo observou-a por um momento, seus olhos perscrutando além do sorriso educado que ela oferecia. "Mas", incentivou ele, conhecendo-a bem o suficiente para perceber a hesitação em sua voz. Luísa suspirou, colocando sua xícara de café sobre a mesa. "Não há mas. Estou genuinamente feliz por você. É só que..." Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Tudo está acontecendo tão rápido. Há um mês você estava trabalhando na cozinha do Sr. Gomes e agora está recebendo convites para a Bienal. É um pouco difícil de acompanhar." Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se aos dela. "Para mim também, acredite. Às vezes acordo achando que tudo isso é um sonho, que vou abrir os olhos e estar de volta naquele banco de praça." "E como você se sente sobre isso? Sobre todas essas mudanças?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Eduardo refletiu por um momento antes de responder. Grato, assustado, às vezes um pouco sobrecarregado. Seus olhos encontraram os dela, intensos e sinceros. "Mas, principalmente, me sinto ancorado por você e Miguel. Vocês são meu ponto fixo em meio a toda essa loucura." As palavras aqueceram o coração de Luísa, dissipando parte de seus temores. No entanto, a proposta de Renato sobre a residência artística no Rio de Janeiro ainda pairava entre eles, não mencionada, mas presente como uma sombra. Naquela tarde, enquanto Luísa trabalhava no restaurante, agora promovida a gerente assistente graças ao aumento de clientela após a exposição, Beatriz apareceu inesperadamente. Elegante, como sempre em um terno azul marinho, ela se sentou em uma mesa discreta no canto, pedindo apenas um café. "Posso me juntar a você?" perguntou Luísa durante sua pausa, notando que o restaurante estava quase vazio àquela hora. "Por favor", respondeu Beatriz, indicando a cadeira à sua frente. "Na verdade, vim especialmente para conversar com você." Luísa sentou-se, uma sensação de apreensão crescendo em seu peito. "Aconteceu alguma coisa com Eduardo?" Não, ele está bem, está com Renato agora, visitando alguns ateliês no centro." Beatriz fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Vim falar sobre a residência artística no Rio." Luísa sentiu seu corpo enrijecer involuntariamente. "O que tem?" Eduardo recusou o convite ontem. A informação pegou Luísa de surpresa. "Ele recusou, mas por quê? É uma oportunidade incrível." Beatriz sorriu levemente, estudando o rosto de Luísa com interesse. "Por sua causa. Por causa de Miguel. Ele disse a Renato que não pode deixar vocês agora." Uma mistura complexa de emoções atravessou Luísa. Alívio, culpa, um profundo amor por aquele homem que estava disposto a abrir mão de oportunidades por ela e seu filho. "Ele não me contou", murmurou,
ainda processando a informação. Porque ele não quer que você se sinta responsável por sua decisão. Beatriz tomou um gole de seu café, observando Luísa por cima da borda da xícara. Mas eu acho que você deveria saber. Por quê? Para que eu o convença a aceitar. Beatriz balançou a cabeça. Para que você entenda o quanto ele ama vocês e para que possamos encontrar uma solução juntas. Uma solução? Luísa, conheço meu irmão. Ele é um artista extraordinário, com um potencial que vai muito além do que já realizou. A residência no Rio seria transformadora para sua carreira. Beatriz inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos de Luísa. Mas ele finalmente encontrou algo que vale mais do que qualquer sucesso profissional. Você e Miguel. Luísa sentiu lágrimas se formando, mas as conteve com determinação. Não quero ser um impedimento para ele. E não é. Você é seu alicerce. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno que suavizou suas feições normalmente sérias. Por isso estou aqui. Tenho uma proposta para você. Enquanto Beatriz explicava sua ideia, Luísa sentia uma mistura de esperança e medo crescer dentro dela. A proposta era ousada. Exigiria mudanças significativas, mas também abria possibilidades que ela jamais havia considerado para si mesma e para Miguel. Você não precisa decidir agora, concluiu Beatriz, cobrindo a mão de Luísa com a sua. Converse com Eduardo. Pense no que é melhor para todos vocês. Naquela noite, quando Eduardo chegou para o jantar, Luísa percebeu imediatamente que algo o preocupava. Seus olhos, normalmente brilhantes quando via Miguel e Caramelo correndo para recebê-lo, pareciam distantes, perdidos em pensamentos que ele não compartilhava. Depois que Miguel adormeceu, exausto após uma sessão de desenho com seu tio Eduardo, eles sentaram-se na pequena varanda com uma garrafa de vinho, agora de melhor qualidade, um presente de um dos colecionadores que havia comprado várias obras na exposição. Por que você não me contou sobre a residência? Perguntou Luísa diretamente, decidindo que não havia razão para adiar a conversa. Eduardo virou-se para ela surpreso. Como você soube? Beatriz me contou. Hoje à tarde. Um suspiro escapou dos lábios de Eduardo. Ah, aquela intrometida, murmurou, mas sem verdadeira irritação. O que mais ela disse? Que você recusou por nossa causa e que ela tem um plano alternativo. Eduardo riu baixinho, balançando a cabeça. Minha irmã nunca aceita um não como resposta. Sempre foi assim desde criança. E você? Luísa colocou sua taça de vinho sobre a pequena mesa de centro. O que você realmente quer, Eduardo? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Eduardo olhou para o céu estrelado de São Paulo, parcialmente obscurecido pela poluição luminosa, mas ainda assim belo à sua maneira. Quero tudo, respondeu finalmente, sua voz baixa, mas firme. Quero continuar crescendo como artista. Quero recuperar o tempo perdido. Quero explorar novos caminhos criativos. Ele virou-se para encará-la, seus olhos refletindo a luz suave que vinha da sala. Mas mais do que tudo, quero você e Miguel na minha vida. Não como uma lembrança distante, enquanto estou no Rio, mas presentes, reais ao meu lado. Luísa sentiu seu coração acelerar. Beatriz sugeriu que poderíamos ir com você. Eduardo assentiu lentamente. Sim, esse é o plano dela. Conseguir uma transferência para você no restaurante que a Fundação mantém junto ao espaço cultural. No Rio, matricular Miguel em uma escola próxima ao local da residência. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Mas é pedir demais de você, Luísa. Mudar de cidade, abandonar o pouco de estabilidade que você construiu aqui. E se eu quisesse? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, surpreendendo a ambos. Eduardo a encarou, uma esperança cautelosa iluminando seu rosto. Você consideraria isso? Realmente? Luísa respirou fundo, organizando seus pensamentos. Eduardo, antes de você entrar em nossas vidas, Miguel e eu estávamos apenas sobrevivendo. Dia após dia, conta após conta, sem realmente viver, sem sonhar além do próximo mês. Ela pegou as mãos dele entre as suas. Você nos trouxe algo que havíamos esquecido, a possibilidade de mais, de melhor. E não estou falando de dinheiro ou conforto material.
Do que está falando, então? Perguntou ele suavemente. De coragem, de acreditar que merecemos mais do que apenas sobreviver. Ela sorriu, sentindo uma certeza crescer dentro dela. Miguel está florescendo desde que você apareceu. Ele desenha melhor, está mais confiante na escola, fala sobre ser artista, como o tio Eduardo. E eu? Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu me sinto viva de novo. Eduardo a puxou para seus braços, abraçando-a com força, como se temesse que ela pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Vamos fazer isso direito, murmurou contra seus cabelos, não apenas como uma solução temporária para a residência, mas como um recomeço para todos nós. Quando se afastaram, Luísa viu uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. O que você quer dizer? Eduardo pegou suas mãos, seus dedos entrelaçando-se como sempre faziam nos momentos importantes. Beatriz falou sobre o plano dela, mas tenho o meu próprio. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Case-se comigo, Luísa. Não apenas por conveniência ou para facilitar a mudança para o Rio. Case-se comigo porque nos encontramos quando ambos estávamos perdidos. E juntos encontramos um caminho de volta. Luísa sentiu o mundo parar por um instante. De todas as reviravoltas que sua vida havia tomado nos últimos meses, esta era a mais inesperada e, ainda assim, a mais perfeitamente certa. Sim, respondeu simplesmente, sua voz firme apesar das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Sim, Eduardo Cavalcante, vou me casar com você. Eles selaram a promessa com um beijo sob as estrelas parcialmente visíveis de São Paulo, enquanto Caramelo, como se entendesse a importância do momento, permanecia quieto a seus pés, testemunha silenciosa de um novo começo. No dia seguinte, quando compartilharam a notícia com Miguel durante o café da manhã, o menino reagiu com uma alegria explosiva que culminou em uma dança improvisada pela pequena cozinha, com Caramelo latindo e pulando ao seu redor. Isso significa que vocês vão ter um bebê agora? Perguntou inocentemente, fazendo os adultos engasgarem com o café. Um passo de cada vez, campeão, respondeu Eduardo rindo. Primeiro, temos uma mudança para planejar e uma residência artística para começar. E o Rio de Janeiro para explorar, acrescentou Luísa, surpreendendo-se com sua própria empolgação diante da mudança. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento familiar. Quando atendeu, seu rosto passou da alegria para a confusão e finalmente para uma expressão grave que preocupou Luísa. Quem era? Perguntou ela depois que ele desligou. Renato, respondeu Eduardo, ainda processando a informação que recebera. Ele acabou de voltar de uma viagem a Nova York, onde se encontrou com alguns galeristas internacionais. E Eduardo olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura complexa de emoções. E um deles está interessado em organizar uma grande retrospectiva do meu trabalho, em Paris. Paris. A palavra pairou entre eles como um sonho impossível, como uma promessa distante demais para ser real. A cidade que representava o ápice das aspirações de qualquer artista estava agora ao alcance de Eduardo. Uma retrospectiva na Cidade Luz não era apenas uma oportunidade, era a consagração definitiva. Paris! Repetiu Luísa, sua voz quase um sussurro. Miguel, alheio à complexidade do momento, aplaudiu entusiasmado. Vamos morar na França? Posso levar Caramelo? Eduardo trocou um olhar significativo com Luísa. Não é bem assim, campeão. É um pouco mais complicado. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões. Enquanto os preparativos para a residência no Rio avançavam, Luísa já havia conseguido a transferência para o restaurante da fundação e Miguel estava matriculado em uma escola próxima ao Centro Cultural. A proposta de Paris introduzia uma nova variável na equação de suas vidas. Não precisamos decidir agora, insistia Eduardo durante suas conversas noturnas, depois que Miguel adormecia. A retrospectiva só aconteceria daqui a 8 meses, após a residência no Rio. Temos tempo. Mas o tempo, como sempre, mostrava-se um bem escasso. Os dias voavam, preenchidos com embalagens, despedidas e planos para a nova vida que os aguardava.
No Rio de Janeiro. Em meio à agitação da mudança, Luísa notou mudanças sutis em Eduardo, telefonemas prolongados com Renato que ele não comentava depois, uma distração ocasional durante as conversas, um brilho nos olhos quando mencionava Paris que era impossível ignorar. Na véspera da partida para o Rio, uma pequena festa de despedida foi organizada no restaurante do Sr. Gomes. Os funcionários, clientes habituais e amigos reuniram-se para celebrar o sucesso de Eduardo e desejar boa sorte à pequena família em sua nova jornada. "Vocês voltarão, não é mesmo?" perguntou Dona Zilda, segurando as mãos de Luísa entre as suas, seus olhos idosos marejados. "O prédio ficará tão vazio sem o riso de Miguel e os latidos desse cachorro maluco." "Claro que voltaremos", assegurou Luísa, embora uma pequena voz em sua mente questionasse se aquilo era verdade. Com Eduardo ascendendo tão rapidamente no mundo da arte, com oportunidades internacionais surgindo, será que um dia voltariam ao pequeno apartamento na Liberdade? Durante a festa, Luísa notou Eduardo em uma conversa intensa com Renato em um canto discreto do restaurante. Seus gestos eram animados. Seus olhos brilhavam com a empolgação que ela havia aprendido a reconhecer quando ele falava sobre seus projetos artísticos mais ambiciosos. Quando se aproximou, a conversa cessou abruptamente, substituída por sorrisos, educados que não alcançavam os olhos de nenhum dos dois. "Tudo bem?" perguntou um nó se formando em seu estômago. "Claro, querida", respondeu Eduardo rapidamente, talvez rápido demais. "Renato estava apenas me dando algumas dicas sobre o circuito artístico do Rio." O mentor assentiu, concordando com a explicação. Mas Luísa percebeu que havia mais naquela conversa do que estavam dispostos a compartilhar. Um pequeno muro estava sendo erguido, sutil mas inegável, entre ela e a vida profissional de Eduardo. Naquela noite, após a festa, quando finalmente chegaram ao apartamento quase vazio, a maioria dos pertences já enviados para o Rio, Luísa confrontou Eduardo. "O que você e Renato estavam realmente conversando?" Eduardo suspirou, sentando-se pesadamente na cama desprovida de lençóis. Ele recebeu mais detalhes sobre a exposição em Paris. O galerista quer uma abordagem específica, focar na jornada de queda e redenção, como ele chama. "Isso é ruim?" perguntou Luísa, sentando-se ao lado dele. "Não exatamente, é só que..." Eduardo hesitou buscando as palavras certas. "Eles querem uma narrativa específica. O artista promissor que perdeu tudo e encontrou inspiração em sua jornada pelas ruas. A história do renascimento artístico através do sofrimento." "Mas essa é sua história, não é?" Eduardo olhou para ela, seus olhos refletindo uma complexidade de emoções. "Parte dela. Mas não menciona você ou Miguel ou como vocês foram fundamentais para minha recuperação. É como se quisessem reduzir tudo a um clichê artístico, o gênio torturado que encontra redenção através de sua arte." Luísa sentiu um alívio misturado com uma nova preocupação. "E isso te incomoda?" "Me incomoda porque não é a verdade completa. Não foi minha arte que me salvou, Luísa. Foi você. Foi sua bondade, sua força, sua capacidade de ver além da minha situação e enxergar a pessoa que eu poderia ser novamente." Ele pegou suas mãos, apertando-as com intensidade. "Tenho medo que, ao aceitar essa narrativa simplificada, eu esteja de alguma forma diminuindo o que temos." O coração de Luísa se encheu de amor por aquele homem complexo e sensível que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. "Eduardo, você não precisa me incluir em sua história pública para validar o que temos. Sei qual é meu lugar em sua vida." "Mas é justamente isso", ele insistiu. "Não quero que você tenha um lugar em minha vida. Quero que seja parte integral dela em todos os aspectos." Luísa sorriu, tocando seu rosto gentilmente. "E sou. Mas talvez este seja um momento em que precisamos entender que sua carreira artística tem suas próprias exigências e dinâmicas. Se essa narrativa funciona para apresentar seu trabalho ao mundo, não vejo problema nisso." Eduardo a observou, com admiração. "Como você se tornou tão sábia? Anos de prática sobrevivendo com um salário mínimo e criando um filho sozinha", respondeu ela com um sorriso irônico. "Você aprende a separar o essencial do acessório."
A mudança para o Rio de Janeiro trouxe desafios e alegrias que nenhum deles havia antecipado. O apartamento fornecido pela fundação, embora modesto, era significativamente maior e mais confortável que o antigo lar de Luísa em São Paulo. Localizado em Santa Teresa, bairro conhecido por sua atmosfera artística e vistas deslumbrantes da cidade, oferecia uma varanda ampla onde Eduardo logo estabeleceu um pequeno ateliê improvisado. Miguel adaptou-se com a facilidade típica das crianças, encantado com a nova escola, os novos amigos e, principalmente, com a proximidade da praia. Caramelo, por sua vez, descobriu uma paixão inesperada pelo mar, correndo e latindo alegremente cada vez que seus pés tocavam a areia. Luísa, apesar da nostalgia ocasional por São Paulo e pela segurança de sua antiga rotina, encontrou satisfação em seu novo trabalho no restaurante da Fundação. O ambiente era sofisticado, os clientes majoritariamente ligados ao mundo das artes, e seu novo chefe, impressionado com suas habilidades organizacionais, logo a promoveu a supervisora. Eduardo mergulhou de corpo e alma na residência artística. O ateliê profissional, os materiais de primeira qualidade e a companhia de outros artistas talentosos pareciam alimentar sua criatividade de uma forma que Luísa nunca havia presenciado. Ele trabalhava longas horas, muitas vezes retornando para casa apenas quando todos já estavam dormindo, exausto, mas visivelmente satisfeito. Foi durante o segundo mês no Rio que as primeiras fissuras começaram a aparecer. Pai, você prometeu que iríamos ao museu hoje, reclamou Miguel durante o café da manhã, sua voz revelando uma decepção que se tornava cada vez mais frequente. Luísa congelou ao ouvir a palavra pai escapar naturalmente dos lábios do filho. Era a primeira vez que Miguel se referia a Eduardo dessa forma, e o momento que deveria ser especial foi ofuscado pela expressão de culpa no rosto do artista. Sinto muito, campeão, respondeu Eduardo, colocando a xícara de café sobre a mesa. Tenho uma reunião importante com os curadores hoje. Não posso faltar. Você sempre tem reuniões importantes, murmurou Miguel, empurrando seu cereal com a colher sem entusiasmo. Eduardo olhou para Luísa, buscando ajuda, mas ela apenas sustentou seu olhar, deixando que ele lidasse com a situação. Após um momento de hesitação, ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Miguel. Você está certo, admitiu, surpreendendo tanto o menino quanto Luísa. Tenho negligenciado nosso tempo juntos. Que tal isso? Amanhã, sem falta, passamos o dia inteiro juntos. Você, eu, sua mãe e Caramelo. Podemos ir ao museu pela manhã e depois à praia. O que acha? O rosto de Miguel iluminou-se imediatamente. Promete? Prometo, respondeu Eduardo solenemente, estendendo o mindinho para selar o compromisso da maneira que sabia ser importante para o menino. Depois que Miguel saiu para a escola, acompanhado por Luísa até o ponto de ônibus, Eduardo a esperou na varanda, sua expressão pensativa enquanto observava a vista panorâmica do rio. Ele me chamou de pai, disse quando Luísa retornou, sua voz carregada de emoção. Eu notei, respondeu ela juntando-se a ele na varanda. Como você se sente sobre isso? Eduardo virou-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e medo. Honrado, aterrorizado, preocupado em não estar à altura. Luísa tocou seu rosto gentilmente. Você já está sendo um pai para ele em todos os sentidos. Que importam, Eduardo? A palavra apenas seguiu o que seu coração já sabia. E se eu decepcionar vocês? Se toda essa loucura, ele gesticulou vagamente, indicando sua carreira ressurgente, acabar nos afastando? A preocupação era legítima e Luísa não podia ignorá-la. Nas últimas semanas, a presença de Eduardo em suas vidas diárias havia diminuído gradualmente. As longas horas no ateliê, as reuniões constantes com curadores e colecionadores, os jantares de networking, tudo isso consumia um tempo que antes era dedicado a eles. Isso depende de nossas escolhas, Eduardo, não do mundo lá fora, não das oportunidades que surgem, mas de como decidimos equilibrar tudo isso. Ela segurou suas mãos com firmeza. Apenas não nos deixe de fora.
Não construa uma vida separada, onde somos apenas espectadores do seu sucesso. Eduardo a puxou para um abraço apertado, como se tentasse fundir suas existências através daquele contato. Nunca, prometeu fervorosamente. Vocês são meu centro, minha âncora. Sem vocês, nada disso teria sentido. No dia seguinte, fiel à sua promessa, Eduardo cancelou todos os compromissos e dedicou o dia inteiro à família. Visitaram o Museu de Arte Moderna, onde Miguel ficou especialmente fascinado pelas esculturas contemporâneas. Na praia, construíram castelos de areia elaborados sob o sol gentil do outono carioca, enquanto Caramelo corria alegremente perseguindo gaivotas. Aquele dia perfeito, porém, foi como um oásis em um deserto de ausências que continuou a crescer nas semanas seguintes. A exposição de encerramento da residência aproximava-se rapidamente, exigindo cada vez mais tempo e energia de Eduardo. Simultaneamente, os preparativos para a retrospectiva em Paris avançavam, com Renato voando frequentemente entre o Rio e a capital francesa para finalizar detalhes. Uma noite, quando Eduardo chegou particularmente tarde, encontrou Luísa ainda acordada na varanda, enrolada em um cobertor leve, contemplando as luzes da cidade. "Esperando por mim?" perguntou ele, tentando manter o tom leve apesar do cansaço evidente em sua voz. "Sempre", respondeu ela simplesmente, deslizando para o lado para que ele pudesse se juntar a ela no pequeno sofá. Eduardo sentou-se, passando o braço ao redor dos ombros dela. "Sinto muito pelos horários loucos. Depois da exposição de encerramento, as coisas vão acalmar." Luísa encostou a cabeça em seu ombro, absorvendo seu calor familiar. "Até Paris." A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Eduardo havia evitado discussões concretas sobre a retrospectiva, sempre desviando o assunto para um futuro nebuloso, onde as decisões poderiam ser adiadas. "Precisamos falar sobre isso", disse Luísa suavemente. "Sobre o que acontece depois da residência, sobre Paris." Eduardo suspirou profundamente. "Renato acha que deveríamos passar pelo menos 3 meses lá, antes e durante a exposição, para supervisionar a montagem, participar de eventos promocionais, conhecer colecionadores e críticos europeus." 3 meses, repetiu Luísa, assimilando a informação. "E o que você acha?" "Acho que é uma oportunidade única." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. "Mas também acho que precisamos considerar o que isso significa para nós como família. Miguel teria que mudar de escola novamente. Você teria que deixar seu trabalho aqui." "Menos que você vá sozinho", sugeriu Luísa, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Eduardo se afastou ligeiramente para poder olhar em seus olhos. "Isso é o que você quer? Que eu vá sozinho?" Luísa desviou o olhar, observando as luzes distantes da cidade. "Não sei o que quero, Eduardo. Só sei que Miguel finalmente está se adaptando aqui, fazendo amigos, estabelecendo uma rotina. Arrancá-lo disso tão cedo para outra mudança temporária?" Ela suspirou. "E há a barreira do idioma, a questão da escola." "Entendo", respondeu. Eduardo, sua voz neutra demais para ser natural. "Não, você não entende", disse Luísa, virando-se para encará-lo novamente. "Não estou dizendo que não deveríamos ir. Estou dizendo que precisamos considerar todas as variáveis, todas as consequências. Esta não é apenas uma decisão profissional para você. É uma decisão de vida para todos nós." Eduardo assentiu lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. "Você está certa, como sempre." Ele pegou suas mãos entre as dele. "Então, vamos pensar juntos. Quais são nossas opções?" Até altas horas da noite discutiram possibilidades. Eduardo ir sozinho inicialmente e a família juntar-se a ele depois. Todos irem juntos por um período mais curto, ou até mesmo Luísa, e Miguel permanecerem no Rio, enquanto Eduardo dividia seu tempo entre os 2 continentes. Nenhuma solução parecia perfeita. Cada opção exigia sacrifícios, compromissos, renúncias. Quando finalmente foram dormir, já nas primeiras horas da madrugada, a questão permanecia sem resolução. Nos dias que se seguiram, a tensão era palpável, embora ambos tentassem
Manter a normalidade diante de Miguel. A exposição de encerramento da residência aproximava-se rapidamente, consumindo cada vez mais do tempo e energia de Eduardo. Uma semana. Antes do grande evento, enquanto Luísa organizava o guarda-roupa para encontrar algo adequado para usar na abertura, encontrou um envelope cuidadosamente escondido entre as camisas de Eduardo. Não era sua intenção bisbilhotar, mas o logotipo da companhia aérea chamou sua atenção. Dentro do envelope, um bilhete de avião. Rio de Janeiro, Paris. Somente ida. Em nome de Eduardo Cavalcante. Data: 3 dias após o encerramento da exposição. O mundo de Luísa desabou naquele momento. Eduardo havia tomado sua decisão sem consultá-la. Estava planejando ir para Paris sozinho, enquanto mantinha conversas hipotéticas com ela sobre suas opções. Quando Eduardo chegou naquela noite, encontrou Luísa sentada na sala escurecida, apenas a luz da cidade iluminando seu rosto tenso. Sobre a mesa de centro, o envelope com a passagem. "Pode explicar isso?" perguntou ela, sua voz controlada, apesar da tempestade em seu interior. Eduardo congelou à porta, seus olhos fixos no envelope sobre a mesa. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio na parede e pelos latidos distantes de Caramelo, que Miguel havia levado para passear com a vizinha do andar de baixo. "Luísa, eu posso explicar", disse finalmente, fechando a porta atrás de si e avançando hesitante pela sala. "Por favor, explique", respondeu ela, sua voz mais cansada do que raivosa. "Explique por que você comprou uma passagem só de ida para Paris enquanto ainda estávamos discutindo opções." Eduardo sentou-se pesadamente na poltrona em frente a ela, passando as mãos pelo rosto em um gesto de puro esgotamento. "Não, é o que parece." "Nunca é", retrucou Luísa, uma faísca de amargura escapando por entre sua compostura. "A passagem foi comprada por Renato", começou Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. "Ele a comprou sem me consultar, como parte dos preparativos para a retrospectiva. Quando recebi, fiquei furioso com ele por ter presumido..." "Quando foi isso?" interrompeu Luísa. Eduardo hesitou. "Há 2 semanas." "2 semanas", repetiu ela, cada sílaba carregada de decepção. "E você não achou importante me contar? Não pensou que talvez fosse algo que deveríamos discutir?" "Eu ia devolver a passagem", explicou ele, sua voz implorando por compreensão. "Estava esperando o momento certo para falar com Renato, explicar que não podemos tomar decisões assim, que temos uma família para considerar." "Mas você não devolveu", observou Luísa. Guardou escondida entre suas camisas. Eduardo desviou o olhar, uma expressão de culpa atravessando seu rosto. "Sim, guardei." "Por quê?" A pergunta pairou entre eles, simples mas devastadora em suas implicações. Eduardo respirou fundo, como se reunisse coragem para uma confissão difícil. "Porque parte de mim queria ir", admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. "Parte de mim ainda quer." Luísa sentiu como se algo quebrasse dentro dela. Não seu coração, mas talvez uma ilusão que havia alimentado cuidadosamente nos últimos meses. A ilusão de que seu amor seria suficiente para competir com o mundo que Eduardo havia perdido e agora estava recuperando. "Entendo", disse simplesmente, levantando-se. "Não, você não entende", insistiu Eduardo, também se levantando e pegando suas mãos. "Não é sobre querer deixar você ou Miguel, é sobre..." "O artista em você", completou Luísa sem ironia. "A parte de você que sonhou com Paris a vida toda, que vê essa exposição como a validação final de seu talento, de seu renascimento." Eduardo a encarou surpreso por sua percepção. "Sim, e você acha que não posso entender isso? Que não posso apoiar isso?" A voz de Luísa tremia ligeiramente agora, não de raiva, mas de uma tristeza profunda. "Eduardo, desde o momento em que vi seus desenhos naquele caderno surrado, soube que você era extraordinário. Nunca quis ser um obstáculo entre você e sua arte." "Você nunca foi um obstáculo", protestou ele, apertando suas mãos. "Você
Foi minha salvação, minha inspiração. Então por que esconder a passagem? Por que não confiar em mim o suficiente para me contar sobre os planos de Renato? Eduardo soltou suas mãos e caminhou até a varanda, olhando para as luzes da cidade como se pudesse encontrar respostas no horizonte distante. Porque tenho medo, admitiu finalmente. Medo de ter que escolher entre a carreira que estou recuperando e a família que encontrei, entre Paris e vocês. Luísa se aproximou, parando a poucos passos dele. E você acha que precisa escolher? Não sei mais o que pensar, confessou Eduardo, virando-se para encará-la. Tudo está acontecendo tão rápido. Há um ano eu dormia em bancos de praça, desenhando em cadernos baratos para não enlouquecer. Agora estou prestes a expor em Paris. Tenho galeristas internacionais disputando para me representar. Ele fez uma pausa, seus olhos suavizando, ao encontrar os dela. E tenho você e Miguel, uma família que nunca imaginei merecer. Você merece tudo isso, Eduardo, disse Luísa suavemente. O sucesso, o reconhecimento, a família não são coisas mutuamente exclusivas. Então, o que fazemos? Perguntou ele, a vulnerabilidade em sua voz lembrando Luísa do homem, que havia conhecido sentado na calçada, compartilhando metade de um sanduíche. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo e Miguel entrou correndo, seguido por Caramelo, ambos transbordando energia. Mãe, pai, vocês não vão acreditar. Tem um festival de pipas na praia este fim de semana. Dona Célia disse que podemos fazer nossa própria pipa e participar. Podemos? Por favor? O entusiasmo do menino era contagiante, trazendo sorrisos involuntários aos rostos tensos dos adultos. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura de Miguel. Claro que podemos, campeão. Vamos fazer a pipa mais incrível desse festival. Promete? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando de esperança. Prometo, respondeu Eduardo, estendendo o mindinho para selar o compromisso. Depois que Miguel foi para a cama, exausto após o banho e uma longa sessão planejando a pipa perfeita, Eduardo e Luísa voltaram à varanda, a conversa interrompida ainda pairando entre eles. Ele me chamou de pai novamente, observou Eduardo, um sorriso triste em seus lábios. Como posso sequer pensar em deixá-lo? Ninguém disse que você precisa deixá-lo, respondeu Luísa, sentando-se ao lado dele. Mas precisamos ser honestos um com o outro, Eduardo. Completamente honestos. Ele assentiu, tomando suas mãos entre as dele. Você está certa. Deveria ter contado sobre a passagem imediatamente. Não é só sobre a passagem, disse Luísa. É sobre confiar que podemos enfrentar esses desafios juntos, como família. É sobre não presumir que você precisa escolher entre sua arte e nós. Eduardo a observou com admiração. Como você se tornou tão sábia? Aprendi com um certo artista que conheci, respondeu ela com um sorriso leve. Ele me ensinou que recomeços são possíveis, que nunca é tarde para construir algo novo. Eduardo sorriu, reconhecendo suas próprias palavras de meses atrás. E o que esse sábio artista diria sobre nossa situação atual? Luísa pensou por um momento, a expressão séria. Ele diria que precisamos considerar todas as possibilidades, inclusive algumas que talvez não tenhamos contemplado ainda. Como? O quê? Como eu e Miguel irmos com você para Paris. Eduardo piscou surpreso. Mas você disse sobre a escola de Miguel, o idioma, seu trabalho? Eu sei o que disse, respondeu Luísa. E eram preocupações legítimas, ainda são. Mas talvez estivesse tão focada nos obstáculos que não considerei adequadamente os benefícios. Ela apertou as mãos dele. Miguel aprendendo francês, conhecendo museus e culturas diferentes, vendo você alcançar esse sonho. E você? Luísa sorriu, um brilho novo em seus olhos. Tenho pensado no que Beatriz me disse uma vez, sobre como tenho talento para organização e gerenciamento. Talvez pudesse ajudar com a logística da exposição, trabalhar com a galeria de alguma forma. Você faria isso? Perguntou Eduardo, um vislumbre de esperança iluminando seu rosto. Deixaria tudo aqui para me acompanhar a Paris? Não estaria deixando tudo, corrigiu ela. Estaria levando o que realmente importa. Você, Miguel, nossa família. O resto são apenas lugares e coisas.
Eduardo a puxou para um abraço apertado, sua voz embargada de emoção. Não mereço você. Provavelmente não, brincou ela, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos. Mas está preso a mim mesmo assim. Nos dias que se seguiram, elaboraram um plano. Eduardo conversaria abertamente com Renato sobre a necessidade de incluir Luísa e Miguel nos preparativos para Paris. Beatriz, que havia se tornado uma aliada inestimável, usaria seus contatos para encontrar uma escola internacional adequada para Miguel. Luísa, por sua vez, começaria a estudar francês intensivamente e exploraria possibilidades profissionais junto à Galeria Parisiense. A exposição de encerramento da residência artística foi um triunfo. O espaço cultural da fundação estava lotado de críticos, colecionadores e admiradores que haviam acompanhado a trajetória recente de Eduardo. Suas novas obras, uma série intitulada Renascimento, foram recebidas com entusiasmo unânime, consolidando seu retorno ao cenário artístico brasileiro. Durante seu discurso de agradecimento, Eduardo surpreendeu a todos, inclusive Luísa. Muitos de vocês conhecem a narrativa do meu retorno, o artista que perdeu tudo e encontrou inspiração em seu momento mais sombrio. Começou ele, sua voz firme ecoando pelo salão silencioso. É uma boa história, dramática e redentora, mas não é a verdadeira história. Um murmúrio percorreu a plateia. Renato, parado próximo ao palco improvisado, franziu o senho ligeiramente. A verdadeira história não começa comigo desenhando em cadernos surrados para manter minha sanidade. Começa com um sanduíche dividido em uma calçada chuvosa. Eduardo buscou Luísa na multidão, seus olhos encontrando os dela. Começa com uma mulher que não tinha quase nada para dar, mas mesmo assim ofereceu metade do que tinha a um estranho. Uma mulher que viu além da barba por fazer e das roupas gastas, que enxergou o homem que eu poderia ser novamente. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Luísa, enquanto Eduardo continuava, contando publicamente pela primeira vez como ela e Miguel haviam transformado sua vida, devolvendo não apenas sua capacidade de criar, mas também sua humanidade. Então, quando olharem para essas obras e virem Renascimento, saibam que não estão vendo apenas o renascimento de um artista, estão vendo o renascimento de um homem, graças ao amor incondicional de uma família que escolheu acreditar em mim quando eu mesmo havia desistido. Ao final do discurso, a plateia inteira estava de pé aplaudindo com fervor. Renato, apesar de sua expressão inicial de preocupação, agora sorria, reconhecendo a autenticidade que emanava de Eduardo, uma qualidade que nenhuma narrativa fabricada poderia replicar. Mais tarde naquela noite, quando todos os convidados haviam partido e apenas a equipe de limpeza permanecia no local, Renato se aproximou de Eduardo e Luísa, que contemplavam as obras ainda expostas. Você me surpreendeu hoje, disse o mentor, uma admiração genuína em sua voz. Aquele discurso não era o que havíamos planejado. Sei disso, respondeu Eduardo, mas era o que precisava ser dito. Renato assentiu lentamente, estudando o casal à sua frente. Paris vai adorar vocês, declarou finalmente. Todos vocês. Eduardo e Luísa trocaram olhares surpresos. Então você não está bravo por eu ter mudado a narrativa? Perguntou. Eduardo. Renato riu, balançando a cabeça. Eduardo, sou seu mentor há mais de 20 anos. Deveria saber que você sempre faz as coisas do seu jeito eventualmente. Ele colocou uma mão no ombro do artista. Além disso, a verdadeira história é muito mais interessante, mais autêntica. O público pode sentir quando algo é fabricado. Virando-se para Luísa, ele estendeu a mão. E quanto a você, minha cara, tenho uma proposta. A galeria em Paris está procurando alguém para coordenar o programa educacional da retrospectiva. Visitas guiadas, workshops para crianças, materiais didáticos. Seu histórico como educadora seria perfeito. Luísa piscou, confusa. Meu histórico como educadora? Eduardo e Renato trocaram olhares culpados. Talvez eu tenha exagerado um pouco suas qualificações, admitiu Eduardo. Disse a Renato que você tem um talento natural para explicar arte às crianças.
baseado em como você ajuda Miguel com seus desenhos. Luísa não sabia se ria ou se irritava com a presunção. Eu não tenho formação para isso. Mas tem. Paixão e intuição, insistiu Renato. E pode aprender o resto. Pense nisso como uma oportunidade de crescimento, não apenas para Eduardo, mas para você também. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Luísa, que sempre havia colocado seus próprios sonhos em segundo plano para sobreviver e criar seu filho, agora contemplava a possibilidade de uma carreira própria, ligada ao mundo que tanto fascinava Eduardo. Vou pensar sobre isso, prometeu, sentindo a mão de Eduardo apertar a sua, em sinal de apoio. Na semana que se seguiu à exposição, os preparativos para Paris aceleraram. Beatriz, usando seus contatos, conseguiu uma vaga para Miguel em uma escola internacional bilíngue, onde ele poderia continuar seus estudos em português enquanto aprendia francês gradualmente. Caramelo, após uma série de vacinas e procedimentos burocráticos, também estava aprovado para a viagem. 3 dias antes da partida, enquanto embalavam os últimos pertences em seu apartamento temporário no Rio, Eduardo surpreendeu Luísa com uma caixa pequena, elegantemente embrulhada. "Que é isso?" e perguntou ela intrigada. "Algo que deveria ter dado a você há muito tempo", respondeu ele, um nervosismo incomum em sua voz. Dentro da caixa, um anel simples mas belíssimo, uma safira pequena cercada por minúsculos diamantes montados em ouro branco. "Eduardo", murmurou Luísa sem palavras, "prometi casar com você antes de toda essa loucura começar", lembrou ele, pegando o anel e deslizando-o em seu dedo. "E quero cumprir essa promessa antes de embarcarmos nessa nova aventura. Não para facilitar vistos ou questões práticas, mas porque você é a âncora que me mantém conectado ao que realmente importa." Luísa observou o anel em seu dedo, as lágrimas embaçando sua visão. "É perfeito", sussurrou. "Pensei em algo grandioso com pedras maiores", confessou Eduardo. "Mas então lembrei que você prefere coisas simples, autênticas, como um sanduíche compartilhado em uma calçada chuvosa", completou ela, sorrindo através das lágrimas. Na manhã da partida, o pequeno apartamento em Santa Teresa estava vazio, exceto pelas malas alinhadas próximas à porta. Miguel corria excitado de um cômodo a outro, certificando-se de que nada importante havia sido esquecido, enquanto Caramelo o seguia fielmente, latindo ocasionalmente como se participasse da inspeção. Luísa parou na varanda uma última vez, observando a vista espetacular do Rio de Janeiro. O pão de açúcar ao longe, o azul do oceano, contrastando com o verde da floresta que cobria os morros. Era uma cidade que havia acolhido sua pequena família em transição, um ponto intermediário entre a vida que conheciam em São Paulo e o futuro incerto que os aguardava em Paris. Eduardo se juntou a ela, envolvendo sua cintura com os braços e apoiando o queixo em seu ombro. "Arrependimentos?" perguntou suavemente. Luísa balançou a cabeça, reclinando-se contra ele. "Nenhum. Mesmo sabendo que estamos embarcando em uma jornada completamente desconhecida, que nada é garantido." Ela se virou em seus braços, encarando-o com determinação. "Eduardo, quando ofereci metade do meu sanduíche a um desconhecido na calçada, não tinha ideia de que estava mudando o curso da minha vida. Quando você aceitou trabalhar na cozinha do Sr. Gomes, não sabia que isso o levaria de volta ao mundo da arte. A vida não nos dá garantias, apenas possibilidades." Eduardo sorriu, tocando seu rosto com reverência. "E você está disposta a apostar nas possibilidades?" "Sempre", respondeu Luísa sem hesitação. "Especialmente quando a aposta inclui você." O táxi chegou buzinando impacientemente. Miguel correu para a varanda, Caramelo em seus calcanhares. "Estamos atrasados, vamos perder o avião." Eduardo e Luísa riram da urgência do menino. "Não vamos perder nada, campeão", assegurou Eduardo, bagunçando seus cabelos. "Paris esperou por nós todo esse tempo. Pode esperar mais alguns minutos." Enquanto carregavam as malas para o táxi, Luísa pensou na jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Um encontro casual em uma calçada chuvosa, um sanduíche compartilhado, um talento redescoberto. E agora,
uma família unida embarcando em uma aventura que nenhum deles poderia ter imaginado um ano antes. Paris aguardava, não apenas como o palco para a consagração artística de Eduardo, mas como o próximo capítulo na história improvável de uma família que havia encontrado esperança onde menos esperava. Quando o táxi começou a descer a ladeira sinuosa de Santa Teresa, Miguel se espremeu entre os adultos no banco traseiro, Caramelo confortavelmente instalado em seu colo. "Somos uma família de verdade agora, não somos?" perguntou, a inocência de seus 8 anos capturando perfeitamente a essência do momento. "Sim, campeão", respondeu Eduardo.